Eu vou começar hoje, vou fazer um editorial e também dedicarei o primeiro bloco ao Brasil. Porque, acreditem, o Brasil existe, né? Pode parecer uma invenção de lunáticos, mas o Brasil existe. E temos que fazer escolhas que vão definir o nosso destino. Eu escrevi um texto hoje, como sempre, claro, né? Os do outro lado dirão o contrário. Quem entendeu achou bacana, tal, quem não entendeu está aí reclamando. Eu jamais escrevo, falo, penso de olho no que vão achar, na reação, né? Eu digo aquilo que eu acho que tem que ser dito, buscando fundamentar meu ponto de vista. Eu chamei a atenção e observei que o presidente Jair Bolsonaro não está liquidado na eleição. Porque aqui e ali a gente vê Bolsonaro já era. Não, eu não acho que ele já era. Notem, eu posso lamentar isso. Eu adoraria que ele já tivesse sido Bob Furu e a Bruno para fazer então aí a brincadeira gramatical. Sim. Adoraria que ele já tivesse sido. Mas não é assim. Ele continua competitivo. E se continua competitivo, é claro que ele pode ganhar a eleição. Ora bolas, vai depender de um monte de coisa. Hoje, olhando o cenário, nada faz supor. Vem agora a questão da guerra, as coisas pioram para ele. Estamos vendo aí a barafunda dos combustíveis, de que nós vamos falar também. Então, olhando assim, fica parecendo, olha, é difícil. É difícil, mas é impossível? Não, impossível não é. E eu apontei, e aponto, e acho que isso é uma questão que é de interesse sociológico, inclusive, para os acadêmicos. Eu não sou acadêmico, né? Mas acho que tem que ser pensado, tem que ser estudado. Assim como Lula foi a primeira expressão realmente popular da esquerda no Brasil, que falava multidões, sim, nós tivemos militantes, operários de esquerda, do Partido Comunista, verdade. Mas a primeira liderança de esquerda a falar realmente para milhões foi o Lula, e o Lula veio de fato de estratos populares. O Lula não é intelectual. Até então, a luta da esquerda no Brasil era, em certo sentido, uma luta tomada meio de empréstimo. As lideranças mais importantes da esquerda, inclusive intelectuais, tivemos intelectuais de esquerda muito importantes, temos, vinham dos estratos médios da sociedade, às vezes das elites, mesmo, lá do topo econômico. O Lula veio da base. Tanto é, e eu já tenho 60 anos, participei da militância política estudantil, eu me lembro que várias correntes do marxismo torciam o nariz para o Lula. Porque achavam que ele era um simplificador. Mas o Lula sindicalista falava de um país capitalista sempre. Aliás, o Lula nunca falou de um outro país que não fosse capitalista. Mas há uma entrevista histórica dele dizendo, não, eu quero que o operário da Volks possa comprar o seu Fusca. Obviamente ele não está falando de socialismo. Então, quando eu vejo hoje certa senhora que está tentando aparecer no cenário, falando do atraso, o Lula representou uma modernização da esquerda no Brasil. E era um cara do povo. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o Bolsonaro é o primeiro representante realmente do povo de direita ou de extrema-direita, se quiserem saber. A direita e a extrema-direita no Brasil, a direita, de maneira geral, os conservadores, aqui são coisas diferentes, mas para o raciocínio estão no mesmo grupo. Sempre foi uma coisa muito assim,
meio salta-pocinhas, meio punhos de renda, que não dizia com clareza o que queria. O Bolsonaro diz. Coisas horríveis, a meu ver. Coisas hediondas, coisas pavorosas. Mas, Bob Furuia, ele consegue ser entendido pelo simples. Sim. E ele tem base popular. Aliás, o Lula reconhece isso, não estou dizendo que me tenha dito isso, nada disso. Né? A última vez que eu falei com o presidente Lula foi, o ex-presidente, foi na entrevista. Não me disse. Mas, quando eu o vejo no encontro com lideranças femininas de esquerda, dizer que a eleição não está ganha, que é preciso muito trabalho, etc., ele está dizendo, olha, não pensem que o Bolsonaro é, como se diz lá em Dois Corgos, do tipo que se mata com a unha, Bob Furuia. Né? Bruno Capozzi. Quando a gente diz, esse aí não é de matar com a unha. O que você quer dizer que o cara não é de matar com a unha? Não é um negócio que você faz assim, ó. Casca grossa. Difícil, é casca grossa. É bicho que você não mata com a unha, precisa ter mais esforço. Então, para ser vencido, não basta... Não. Então, eu escrevi uma coluna hoje dizendo ele continua viável, ele não derreteu. E entendo, os números, cada vez mais, até agora ao menos, vão me dando razão em relação à tal da terceira via. E nós vamos ainda voltar a esse assunto quando a gente falar dos números aqui. Então, o fundamental, a eleição de fato não se ganha de véspera. O Bolsonaro, você pode não gostar de nada do que ele diz e eu abomino todas as coisas, mas, já falei 500 vezes, eu acho que ele já deveria ter sido deposto por impeachment. Ele cometeu 35 crimes de responsabilidade na minha contabilidade. Agora, temos as regras do impeachment, que aliás vão ser rediscutidas. O sujeito pode cometer o crime mais pavoroso de responsabilidade. Se não tiver 2/3 da Câmara, ele continua. Ele pode cometer o crime como o mais bárbaro. Se não tiver 2/3 da Câmara, ele continua. Num caso, para mover o processo de impeachment, no outro processo no STF. Portanto, acho que, inclusive, faz muito mal ao Brasil, fez muito mal à direita democrática, fez muito mal ao pensamento liberal que se deixou contaminar por esse troço. Agora, o fato base, ele tem. Eleitores ele tem. Ele está se mostrando resiliente. E há quem não tenha compreendido isso desde o princípio. Então, eu digo, pela primeira vez, você tem um cara que fala uma linguagem de direita, de extrema direita, e que fala de algum modo simples. Ele não está interessado em esconder conflitos distributivos em reforma disso ou daquilo. Ele diz o que ele quer. Ele reúne lá os ruralistas mais reacionários e diz, precisamos conter esses caras da esquerda. Ele está chamando, ele está convocando. E isso explica também por que é que ele se segura nessa posição. Né? Então, o sentido da minha coluna, que no geral está sendo muito bem compreendida, claro, evidentemente há as margens aqui e ali, né? Tem uns bolsonaristas dizendo que, na verdade, eu estou tentando reunir a esquerda para dar um alerta, entendeu, Bob Furuia? Eu, pensando, pessoal! Oi. Pessoal, a senha, hein? Né?
Tem um pessoal de esquerda que aí, realmente, aí... Como é que é? Olha o Reinaldo piscando para o Bolsonaro. Jesus Cristo. Das 3 avaliações, que eu vou falar agora qual é a terceira, é a mais burra, devo dizer. Ainda bem que é a mais minoritária também, mas é a burra. É a menos expressiva, mas é a mais estúpida. Piscando de nervoso, né? Quando tá aquela piscando, tensão e o olho treme, assim, nervoso, né? E tem a turma da terceira via que está dizendo assim, e o Reinaldo faz de conta que a terceira via não existe. Não, não sou eu. São os eleitores até agora. Exato. Eu? Ah, o Reinaldo faz de conta que a terceira via não existe. Não, por enquanto é o eleitor. Eu estou tentando, inclusive, demonstrar a terceira via. Olha aqui, entenda por que não está funcionando. Hã? E outra, se eu chegar aqui e falar, Bolsonaro acabou, morreu, não tem mais, fim, já era, esqueço, fica parecendo que muda alguma coisa. Não muda, né? E nós vamos ver, quando a gente vai falar de números agora da pesquisa IPESP, e eu escrevi a coluna, ontem eu publiquei a coluna, antes dos números. E eu penso que os números me dão razão. Né? E é preciso parar também, para encerrar, de confundir análise com torcida. Olha aqui, existe inclusive uma diferença entre análise e opinião. A opinião já é uma interpretação que você faz, uma projeção. A análise o número aponta isso. Está aqui, ó. O que é análise? Análise, a etimologia é quando você corta em pedaços e pensa cada pedaço. Eu estou olhando, os pedaços estou dizendo. Né? Depois reúne uma síntese. Isso aqui, ele continua viável. E aqueles que querem que ele perca a eleição, realmente precisam tomar tenência, prestar atenção.